A maioria vive com uma ideia incompleta sobre o dinheiro. Eles veem o dinheiro como algo escasso, algo que precisa ser perseguido, capturado, arrancado do mundo com um esforço quase heróico. Como se fosse uma presa que pode escapar a qualquer momento. E essa mentalidade de caça não só limita o que você pode ganhar, mas também limita a sua paz. Se fizer isso, obrigado. Você tem medo de perder, e se não tem, sente que está faltando o ar. Esse desgaste constante não é normal, é a origem do estresse financeiro crônico. E o maior bloqueio não é a falta de dinheiro, é o medo de que ele desapareça. Vou mudar totalmente seu ponto de vista. E se o dinheiro não fosse algo que se consegue, mas sim algo que se expressa? Hoje vamos revelar uma verdade que a metafísica tem repetido há séculos. O dinheiro é energia e você é o canal, não o caçador. O canal. Agora, o erro mais profundo da nossa civilização é acreditar que a escassez está lá fora. Como se o mundo estivesse vazio e tivéssemos que lutar pelas migalhas. Mas a escassez não é uma condição externa, é um estado interno. É uma consciência contraída. Uma mente que se sente separada da fonte de provisão. E a abundância funciona da mesma forma, mas ao contrário. Não vem por sorte, não cai, não vem do céu, não depende de uma herança milagrosa, vem da sua conexão com a fonte. Essa fonte, chame de inteligência divina, campo unificado, mente cósmica, é um depósito ilimitado de criação. Está sempre provendo, sempre. Mas ela faz isso através de você, suas ideias, suas ações, sua criatividade, seu serviço. O emprego, o negócio, as oportunidades não são a origem, são tubulações. E quando você entende isso, o medo da escassez começa a parecer absurdo. A fonte não se esgota, o único que se esgota é a fé nela. A escassez não é falta de dinheiro, é falta de confiança na origem. Quando essa compreensão é integrada, sua relação com o dinheiro muda radicalmente. Você deixa de persegui-lo com ansiedade. Você deixa de viver em modo de sobrevivência. E você começa a se alinhar. Alinhar-se não significa ficar sentado, significa ajustar sua vibração à energia de provisão. Você para de ver o dinheiro como uma batalha eterna e começa a se tornar o que realmente é, uma consequência natural de viver em coerência com a fonte. O fluxo financeiro não responde ao seu esforço desesperado, responde à qualidade do seu estado interior, à sua confiança, a sua certeza. O dinheiro deixa de ser uma perseguição e se torna um espelho. E isso não é uma crença bonita, é lei. Primeira lei fundamental: tudo é energia, tudo vibra, tudo tem frequência, inclusive o dinheiro. Não importa se é papel, números em uma tela ou ativos digitais, continua sendo energia e, como toda energia, responde à vibração. Aqui está o ponto desconfortável. A maioria pensa em dinheiro a partir da escassez, a partir do medo das dívidas, a partir da ansiedade pelas contas, a partir da dúvida constante sobre o futuro. Essa frequência é baixa, densa, contraída. E essa vibração funciona como um selo energético, bloqueia o fluxo, mantém o ciclo de escassez ativo. Não é castigo, não é karma, é ressonância. A energia expansiva do dinheiro não se mistura com a energia contraída do medo. Não, simplesmente não são compatíveis. Se a sua identidade interna é não tenho o suficiente, o universo respeita essa definição e a confirma. Não porque esteja contra você, mas porque está respondendo à sua frequência. Por isso, a mudança não é externa, é vibracional. O caminho para a abundância exige um salto radical de frequência. Passar da necessidade para a certeza, passar do medo para a fé, da contração para a expansão. A certeza é poderosa, é uma vibração alinhada com a fonte, quando você age a partir da convicção de que a provisão é inesgotável, quando você trabalha com propósito, quando você irradia expansão em vez de urgência, o universo responde. Sempre responde. O dinheiro flui quando a energia dele está em sintonia com a sua. A abundância não aparece para te resgatar do vazio.
Ela aparece para refletir a plenitude que você já construiu por dentro. E a metafísica é clara. Você não atrai a partir do que te falta. Você atrai a partir do que você é. Se a sua frequência é de necessidade, o universo não te envia dinheiro. Ele te envia mais situações para confirmar que você precisa. Se a sua frequência é de propósito, então os recursos para conseguir isso chegam. Por isso, a primeira tarefa não é buscar outra fonte lá fora. É ajustar a frequência por dentro. Significa parar de projetar medo todos os dias sobre a sua situação financeira. Parar de se tensionar toda vez que você olha para a conta bancária como se fosse uma prova surpresa, porque só um canal em calma pode permitir que o fluxo circule limpo. A certeza limpa o canal, o medo o obstrui. E aqui vem uma das leis mais libertadoras: entender a fonte. A maioria, até mesmo pessoas espirituais, cometem o mesmo erro, confundem o cano com a origem. Acreditam que o dinheiro vem do emprego, do negócio, daquele cliente-chave, daquela oportunidade única. Não, isso é o canal, não a fonte. A fonte é uma só. É a inteligência que sustenta o universo. É o depósito ilimitado da criação. É o manancial eterno. Seu chefe, seu cliente, seu investimento são canos temporários por onde passa a água. E a fonte não está longe. Não vive no céu. Não está escondida em uma montanha mística. Está na sua consciência, esperando permissão para fluir. O medo te diz que você precisa cavar mais fundo para encontrar água. A verdade é mais radical. O manancial já está em você. Se com o cano nasce o pânico. Se você perde o emprego, nem sente que a vida secou porque acredita que o canal era a origem. Então, sua energia vai para tentar consertar um cano enferrujado em vez de permitir que a água encontre um novo caminho. E essa obsessão por conservar o canal antigo é o que te deixa estagnado. Mas quando você entende que só existe uma fonte, o medo perde força. Se um canal se fecha, não significa que o fluxo acabou. Significa que esse cano já não estava alinhado com a sua expansão. A inteligência que sustenta tudo pode fechar uma porta porque já tem outras abertas, mesmo que você ainda não as veja. O que se fecha não é a torneira, é a estrutura que já não servia mais. O problema nunca foi a falta de abundância no universo. O problema é a falta de fé na origem. Sua tarefa não é se agarrar desesperadamente a um cano enferrujado. É confiar na fonte, e essa confiança ativa a lei da atração e manifestação. Se um canal se rompe, outro aparece. Mais limpo, mais eficiente, mais alinhado. Você não controla o rio, você limpa o canal. O rio sempre encontra o mar. E agora vem a parte mais poderosa e mais perigosa. A ferramenta que mais bloqueia o dinheiro está na sua boca. As tradições antigas repetiam isso. Eu sou é o ato criativo supremo, é a assinatura energética da sua alma. O que você coloca depois de eu sou não é uma frase casual, é uma ordem, é uma instrução vibracional para o universo. E é aqui que acontece a autossabotagem. Toda vez que você diz, mesmo que seja brincando, eu sou ruim com dinheiro, eu sempre tenho azar, nunca é suficiente para mim. Você está assinando decretos contra si mesmo. Você está usando o maior poder espiritual que existe contra você mesmo. Ao se definir por limitações, você não descreve sua realidade. Você está programando ela. Quando você diz, eu sou ruim com dinheiro, você não está fazendo um comentário inocente. Você está selando seu campo energético com esse rótulo. E a energia, como sempre, obedece. A metafísica explica isso sem rodeios. Nomear algo é dar existência. Essa é a regra no seu campo. Você declara, isso se ativa. Se você se define como limitado financeiramente, seu subconsciente registra isso e começa a sabotar qualquer oportunidade que contradiga essa identidade. Porque sua energia precisa de coerência com aquilo que você diz que é. Sem perceber, você assina um contrato energético de escassez. O universo não discute com você, ele responde à identidade que você apresenta. Por isso, a abundância começa no exato segundo em que você muda sua autodefinição.
O trabalho não é correr atrás de mais dinheiro. O trabalho é transformar quem você é diante do dinheiro. Quando sua identidade muda, o fluxo não tem outra opção a não ser se alinhar. Aqui a virada é radical. Você para de repetir a história dos seus fracassos e começa a declarar sua verdade superior. Eu sou um canal de abundância. Eu sou guiado pela fonte. Eu sou provisão ilimitada em ação. Não é positivismo barato. Não é auto-engano motivacional de 5 minutos. É um ato criativo. É reprogramação consciente. Cada eu sou redefine o canal. Cada repetição desloca a velha identidade do medo. O ego, que estava acostumado a sobreviver na escassez, começa a se render e sua vibração se expande. E quando a vibração muda, os canais se abrem. Não por mágica, mas por coerência. Aí está a diferença entre quem só imagina e quem realmente manifesta. Mas atenção! Declarar não é suficiente se o canal estiver obstruído. E aqui vem algo que quase ninguém quer ouvir. O maior bloqueador da prosperidade não é a falta de ação, é a falta de perdão. O ressentimento é uma energia densa, pesada, estagnada, ódio, rancor, frustração acumulada. Tudo isso bloqueia o fluxo. Não é um castigo moral, é física energética. A energia do dinheiro é expansiva, a energia do ressentimento é pura contração. Elas não podem ocupar o mesmo canal. No entanto, você quer resultados diferentes, mas consome as mesmas coisas, pensa as mesmas coisas, se alimenta mentalmente das mesmas coisas. Isso não é má sorte, é coerência. Se você quer quebrar o padrão, mude o que entra na sua mente. Na descrição você tem 30 dias grátis do Audible. Use isso como um experimento com você mesmo. Baixe aquele livro que você sabe que precisa ouvir. Aquele que te desafia, aquele que te confronta. Se depois de 30 dias você continuar igual, pelo menos não foi por falta de ferramentas. Mas se algo mudar, e vai mudar, você vai olhar para trás e vai rir de como era fácil começar. Quando você guarda rancor, uma parte da sua energia fica presa no passado. É capital energético congelado, e SSA, estagnação, se manifesta como dívidas, oportunidades que não prosperam, sensação de peso financeiro. É um nó invisível, mas real. Quando você perdoa de verdade, não está sendo uma boa pessoa. Você está liberando energia. Essa energia, que estava presa ao passado, volta a ficar disponível. E ela se transforma em criatividade, clareza, oportunidades, e sim, também em dinheiro. Perdoar é uma limpeza profunda do sistema, é desbloquear o canal. Uma vez limpo, entra em ação outra lei fundamental. O tempo. A provisão vive no presente, não no futuro. A maioria agora trabalha e sonha com prosperidade algum dia. Mas a provisão não é uma promessa para amanhã, é uma realidade vibratória agora. Quando você busca riqueza no futuro, está afirmando que hoje não a tem. E o universo responde a esse hoje. A esperança morna vibra no talvez de amanhã. A certeza vibra no agora. A fé vibra em já tenho o que preciso e ajo a partir disso. O universo não responde ao que você espera para amanhã. Responde a como você está vibrando hoje. A dúvida diz, ainda não tenho. A fé diz, já é meu. E essa diferença muda tudo. Quando você afirma a provisão no presente, você a incorpora, não a imagina, você a vive. A abundância se ativa quando sua consciência se ancora na certeza deste momento. Quando você sabe, sem drama, sem ansiedade, que a fonte já providenciou exatamente o necessário para o agora. A fé é a âncora que acalma a inquietação. Ela traz para o presente absoluto e é aqui que a metafísica deixa de ser uma teoria bonita e se torna uma manifestação real. A abundância espiritual não se ativa por desejar com força, nem por repetir frases como um papagaio motivacional. Ela se ativa quando você dá o salto, quando confia sem ter garantias visíveis. Esse medo de saltar é a única barreira real entre a escassez e a provisão ilimitada. Vou te dizer algo desconfortável, 80% não chega a esse ponto. Se você está aqui, já quebrou a primeira barreira mental
então mostre que não é um espectador passivo. Escreva esta frase exatamente assim: minha frequência cria minha realidade. Não amanhã, não quando algo acontecer, agora. Se você comentar, não é por causa do algoritmo, é porque você decidiu parar de vibrar como um mendigo e começar a pensar como um canal. A fé é a ponte energética entre o invisível e o físico. Não é otimismo ingênuo. Não é fechar os olhos e cruzar os dedos. É uma frequência criativa. E é a única que vibra em perfeita coerência com a provisão ilimitada. Ter fé é saber que o desejo já está manifestado, mesmo que seus olhos ainda não vejam. Quando você vibra assim, seu campo energético se expande. Literalmente, você se declara pronto para receber. E aqui está a frase que incomoda, mas liberta. Quando você dá um passo sem ver o caminho aparece. O universo não precisa de provas da sua necessidade, precisa de provas da sua confiança. O salto de fé físico que confirma que você já assumiu sua identidade de abundância, que limpou o canal, que mudou o seu eu sou. É a prova final de alinhamento. Nesse momento, você sai da lógica linear de se eu trabalhar duro, talvez eu ganhe. E você entra na lei da sincronicidade. As pessoas certas aparecem, as ideias chegam, as oportunidades cruzam o seu caminho. Você não as persegue. O universo responde à frequência de quem já se sente provido. O dinheiro não chega por esforço desesperado, ele chega por alinhamento. Quando você para de procurá-lo em formas ou oportunidades específicas e se conecta com a causa, com a fonte, algo muda. Você se lembra de quem é, um canal, e desse lugar a abundância não é perseguida, ela se expressa. Seu valor não depende da sua conta bancária. Sua conta bancária reflete seu valor energético. Você não é um mendigo pedindo migalhas cósmicas. Você é um canal da fonte. E o que flui da fonte nunca falta. A abundância não é um prêmio, é o seu estado natural. Agora você já conhece as leis, já tem a chave. O próximo passo é pular. Essa ação de fé não é forçada, não é teatro. É a consequência natural da sua nova identidade. Se o canal está limpo e a fé está acesa, o movimento surge naturalmente. E quando você dá esse passo a partir da coerência, o universo não tem como não responder. Responde, porque o alinhamento já foi feito. Obrigado